anos em tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Boa noite, Charles. Boa noite, Roberto Espíndola. Boa noite, Alexandre Carneiro. Boa noite, Roberto Espíndola, nosso Papa. Roberto Espíndola está no cenário diferente. Você está onde, Espíndola? Em Dubai? Eu estou em Niterói, Boa noite, meus queridos amigos, boa noite aos nossos telespectadores. Mais um capítulo que a gente vai refletir sobre a história do clube tantas vezes campeão. A tradição desse clube é imaculável e a gente tem que contar histórias, contar novamente, contar histórias da história de um dos maiores clubes do mundo, porque a história é muito rica e ela não pode se apagar nunca. Você sabe, Roberto, que isso faz todo sentido, porque a gente tem bastante seguidor que são jovens, né? E que sequer vivenciaram a década de 80, né, de 90. Então, é bem pertinente. Hoje mesmo eu estava conversando com um jovem de 23, 24 anos e estava explicando para ele que até a Copa de 70 não existia nem substituição, nem cartão. Ele falou assim, como que fazia? Eu falei, se machucasse, ou o cara saía e ficava com menos um, ou ficava capengando em campo. Ele falou assim, mas como? Eu falei, e isso são coisas que... Aí depois você vai acompanhando mais coisas. Vai falando que eram 5 no banco com 2 substituições, depois passou para 3, e hoje o protagonismo do treinador é muito grande porque ele pode substituir 5. Mas se ele também tivesse cardápio na mão e não souber usar, não adianta nada. É verdade. Infelizmente, o nosso sabe usar. Agora, antes de chegar na pauta, eu queria passar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, nós já chegamos ao número de 80 inscritos, cara. Já estamos com 80 inscritos no canal. Isso quer dizer que nós já temos, além dos nossos amigos inscritos. E a nossa meta é chegar em 11 de abril, então 45 dias, alcançar a primeira meta, que é de 100 inscritos. Então, vocês que estão assistindo, por favor, se inscrevam no canal, deixe o like e, principalmente, compartilha para que esse conteúdo sobre o nosso Flusão possa chegar a mais tricolores. A pauta de hoje, nós vamos estar falando sobre uma análise de elenco, trazendo desde o elenco do nosso campeonato mundial até o que a gente imagina para a era pós-2025, né, a era 2026. Vamos falar um pouco sobre a pré-temporada, do que está acontecendo, né? Atualizações do Thiago Silva, lembrando que a gente já vem falando desde 6 de março, né, que o Thiago Silva já tem um pré-contrato assinado com o Fluminense, e claro que isso acaba não sendo divulgado oficialmente, mas isso nos dá a garantia e a felicidade, grata felicidade que ele realmente está chegando, e a gente vai trazer atualizações. E, por fim, falar um pouco sobre a ansiedade da estreia da Libertadores. Aí, começando nesse processo, que é o elenco, meus amigos, essa é a Copa Rio de 52, o Fluminense ganha de 2-0 no primeiro jogo do Corinthians, empatamos o segundo, ambos jogos no Maracanã, e aí, meus amigos, me fale sobre esse elenco, o elenco campeão do mundo. Robertinho pode falar com muito mais propriedade, porque ele está com 78 anos de idade. Está me chamando de velho? Vivenciou isso aí em loco, testemunhou, conhece a cada jogador que aí está listado. Então, o nosso velhinho aí pode falar muito sobre isso. Eu sou mais velho que vocês mesmo, mas não cheguei a pegar todos esses craques aí jogando, não. Que até porque em 52 eu não tinha nem pensado em nascer. Mas o Castilho dispensa comentários. Um jogador que é o jogador que mais atuou com a camisa do Fluminense em toda a história. Ele chegou ao ponto de amputar parte de um dedo para poder abreviar sua volta após uma contusão.
O Pinheiro, eu tive a oportunidade, Pinheiro que é natural de Campos dos Goytacazes, eu tive a satisfação em conhecê-lo e até ser treinado, entre aspas, ser treinado por ele uma época, aos 14, 15 anos da minha vida. Ele se orgulhava de nunca ter perdido o pênalti. Então, é um dos maiores zagueiros da história do clube. Mesmo o Fluminense tendo Carlos Alberto Torres, Edinho, Ricardo Gomes e Thiago Silva, e o próprio Nino, nenhum zagueiro na história do Fluminense teve tanta projeção quanto o Pinheiro. O Píndaro, um companheiro inseparável. O Castilho, Píndaro e Pinheiro, todos passaram de 15 anos vestindo a camisa do Fluminense. O Bigode era o técnico dessa história aí, era o zagueiro mais técnico desse time. Robertinho, o Bigode não era lateral esquerdo e Píndaro o quarto zagueiro? Pelo que eu sei, o Píndaro era zagueiro. Pois é, e o Bigode era lateral esquerdo. E o Bigode foi como lateral esquerdo um dos caras que assim eu marcava aprendi. melhor o Garrincha. E o Tele, eu vou falar do Didi primeiro. O Didi começou a carreira no Fluminense, depois foi para o Botafogo, seleção brasileira, e no final da carreira voltou para o Fluminense. Didi foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo de 58, que na época se chamava Homem Futebol do Mundo. Hoje é The Man of the Match, quando é do jogo, o homem do campeonato. E assim, depois foi treinador do Fluminense, foi inclusive, vou misturar um pouquinho a pauta, o Alexandre. O Didi foi treinador de um período da Máquina. E tem uma curiosidade que ele gostava, o seu Valdir Pereira, ele gostava de andar de terno. Inclusive, às vezes, ministrava treinamento de terno e gravata e sapato com mocassim. Teve uma vez nas Laranjeiras um treinamento que o Mário Sérgio, o saudoso Mário Sérgio, que Deus o tenha, pegou uma bola e meteu de trivela, a bola cheia de lama para cima do Didi. Disse que ele pulou, botou a sola do sapato na bola e escorou para o Mário Sérgio concluir a jogada. E todo mundo caiu de pau em cima do Mário Sérgio. Aí quis bagunçar com o Coroa e o Coroa te bagunçou, vamos dizer assim. Legal. O Tele Santana era chamado Fio Esperança, porque o Tele ele era um atacante pelo lado que fazia a recomposição do meio campo pelo lado direito. A condição física dele, para a época, era absurda. Então, era um dos poucos que conseguia fazer isso. E logo depois, o Zagallo passou a fazer isso, no Flamengo e na seleção brasileira. Só que o Zagallo pelo lado esquerdo. Aquele ponta que, quando o time tinha a bola, ele abria para fazer as jogadas de ataque. Entendi. Quando o time perdia a bola, recompunha no meio do campo. Eram os famosos formiguinhas. Era um timaço, né, Roberto? Era quase que uma seleção, né? Esse time era ganhador da Folha Seca, né? Jogou 3 Copas do Mundo. O Didi era o Folha Seca. Ele batia na bola como se fosse fatiar a bola e a bola saía... Chutava a orelha da bola. Variando para poder matar os atacantes. Foi eleito o melhor jogador da Copa de 58, se não me engano. Foi. O homem futebol do mundo de 58, exatamente. Que eu falei agora. Ou seja, boa parte desses jogadores, Espíndola, ele jogou na seleção brasileira, né? Aqui que eu posso, assim, de cara, Castilho, Píndaro, Pinheiro, Tele e Didi durante muitos anos. Tá? Quase a metade. Bigode era o lateral da seleção brasileira naquela fatídica Copa do Mundo de 50, que nós perdemos para o Uruguai no Maracanã. Bigode era o lateral esquerdo. Não, o Bigode, naquele jogo que o Brasil perdeu para o Uruguai, o lateral esquerdo era Coronel, que era do Vasco. O Bigode estava no elenco, mas o que foi Coronel do Vasco. Mas o Castilho, por exemplo, era reserva na Copa de 50, mas em 58 foi o goleiro titular. Maravilha. E na época, até o Fluminense conseguiu botar 2 goleiros na seleção brasileira. Era o Castilho e o Veludo. Então, os 2 goleiros eram jogadores. Ou seja, sempre sendo base da seleção, né?
E a máquina tricolor? Eu gosto de trazer a máquina tricolor, porque hoje todo mundo fica de forma jocosa chamando o Diniz de professor Pardal, porque ele pega meio de campo e joga para a zaga. Então nós temos professor Pardal desde a máquina tricolor? É isso? Eu acho que esse problema de professor Pardal, eu costumo dizer que é o seguinte: o Tele e o Zagallo, como eu falei anteriormente, eram esses jogadores que começaram a mudar a história dos esquemas táticos, que normalmente eram uma linha de 3, 5, 3, 4 e 5 atacantes, entendeu? Então o time ficava muito ofensivo e a defesa sempre levando desvantagem. O Diniz às vezes faz 4-2-4, 4-2-4 era o esquema básico nessa época, década de 50, 60. E aí você está falando da máquina. A máquina tinha tanto jogador, porque o Zagallo, a máquina foi 75 e 76. O Zagallo, em 70, ele pegou 5 camisas 10 e arrumou um esquema para que os 5 camisas 10 jogassem. E é considerado... A seleção brasileira de 58 era a mais técnica, mas a seleção brasileira de 70 é que fazia o melhor espetáculo e tinha uma condição física superior aos adversários. Se preparou, lógico, durante 62 dias. Isso hoje é inadmissível. Mas na seleção de 70 conseguiu fazer isso. Até preparação para a altitude. O Brasil ficou em Guanajuato na altitude. E esse time aí, a máquina tricolor, é um time que tinha vários jogadores de seleção brasileira. Carlos Alberto é campeão do mundo. Edinho era jovem, mas estava chegando para disputar a Copa do Mundo. O Rodrigues Neto foi para a Copa do Mundo de 78. O Pintinho só não foi porque foi muito cedo para o Sevilha, mas era um jogador assim, considerado acima da média. Rivelino foi nada mais, nada menos do que o substituto do Pelé com camisa 10 da seleção brasileira. Jogou 74 e 78 com a 10 da seleção brasileira. O Gil era considerado um jogador de muita força, mas pouca técnica. Mas foi campeão pela seleção brasileira do bicentenário dos Estados Unidos, um torneio como essa Copa América que vai ter agora, mais ou menos do mesmo tamanho, e o Brasil foi campeão. Os lançamentos que o Rivelino fazia para o Gil em 76 eram os mesmos que fazia na máquina tricolor. Então, na seleção brasileira, o Gil entrou com tranquilidade porque era aquilo. E o que o Rivelino e o Gerson faziam que o Jairzinho na Copa de 70. O Doval era um argentino que fez mais sucesso, como o Germancano. O Doval, um argentino que fez muito mais sucesso aqui do que no próprio país de origem. E o Dirceu, ele era considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro à época. Tanto que foi muito difícil conseguir trazer o Dirceu nos troca-trocas do Francisco Horta. E o Dirceu disputou a Copa do Mundo pelo Brasil em 78 também. Então você, analisando... Doval, Cano e Conca também, né? Hã? Doval, Cano e Conca também fizeram mais sucesso aqui do que lá. O Conca é bem mais recente. Eu estou falando nessa época aí. Então... Não, estou falando que não fez sucesso no país, fez mais aqui. Isso mesmo. Muitos argentinos que fizeram mais sucesso aqui, do que lá. E daí, desse time aí, dessa máquina, eu acho que os dois únicos que não vestiram a camisa da seleção brasileira foram o Kleber e o Rubens Gallagher. Mas mesmo assim, tanto o Kleber quanto o Rubens Gallagher jogaram Pan-Americano e até seleção pré-olímpica. Ou seja, a máquina tricolor também comandada talvez por um professor Pardal, né? Que se fosse o tempo de hoje chamariam de professor Pardal, era a base da seleção. Que maravilha. E muitos desses jogadores aí jogavam em mais de uma posição, tá? O Rubens Gallagher começou como volante e foi campeão carioca em 1976 na máquina e foi campeão carioca em 1980 jogando na lateral esquerda. Ou seja, não é diferente do que o Diniz fica fazendo, né? E o pessoal chama de inventor, jocosamente falando. Ô Carneiro, nessa época aí, 60, 70, como só podiam substituir 2, o treinador tinha que ter
um lateral que jogasse nas duas. Se ele tivesse que substituir, ele levava para o banco só 5. Tinha que levar um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio-campo e um atacante. Se for falar de professor Pardal, essa época era muito pior do que hoje. Hoje ele pode levar 12 para o banco. E me fala agora do elenco de 84, campeão brasileiro. Uma coisa que me recordo desse elenco, que me chama muita atenção, é que a gente tinha 12 titulares, né? O Tato jogava o primeiro tempo e o Paulinho entrava no segundo tempo, que é aquilo que a gente comentou que deveria fazer com Ganso e Renato Augusto. E a gente já sabia, o Tato começava o jogo, no segundo tempo quem entrava era Paulinho. Não, eu costumo dizer o seguinte, nenhum time, vamos lá, nós vamos começar a Libertadores agora, vamos pegar de base, tira o Nino, bota o Thiago Silva, tá? Vai ser o time da Libertadores. Time titular. Só que o time que começa não é o time que termina. E, normalmente, em toda final, o protagonista vem de fora. Vem do banco. Esse time aí, o Branco era titular absoluto. Mas se você olhar a foto do campeão, quem aparece como lateral esquerdo é o Renato. Verdade. O meu campo, Jandir e Delei. Eu acredito que o Leomir tem a mesma quantidade de jogos do que eles dois. E o que falar do gol de falta de Paulinho, né? Nesse ano, né? Paulinho contra o Bangu, 85. Esse time aí, eu vou voltar um pouquinho na máquina que você estava falando. A máquina, a primeira vez que eu fui ao Maracanã foi a invasão corintiana, em 76. Esse time aí exatamente contra o Corinthians. Se o Corinthians jogou, além do time dele, São Jorge e São Pedro, porque choveu muito. Se o campo está seco, não tinha jeito desse time aí perder para o Corinthians. E com o dilúvio que tinha, para você ter uma ideia, teve uma hora que o Pintinho pegou uma bola na cabeça de área do Fluminense, levantou e saiu petequeando a bola, fazendo embaixadinha pelo meio do campo, porque era o único jeito dele conduzir a bola. Aí ele chegou no meu campo, ele ainda deu um tapa na bola para o Carlos Alberto Torres, por cima, para o Paulo César Caju, por cima. Aí o Caju dominou no Black Power dele e saiu petequeando ela com a cabeça igual uma foca. Era o jeito que eles encontraram de andar com a bola, porque não dava porque o gramado do Maracanã estava encharcado. Então, esse time aí, de 83, 84, 85, por exemplo, você colocou... O Aldo é muito semelhante ao Samuel Xavier de hoje. O futebol muito semelhante. Verdade. Nós contratamos o Assis e o Washington, uma dupla que veio do Atlético Paranaense. Tá? Mas quem desse time jogava mais ofensivamente? O Washington, às vezes, vinha no meio campo negociar a bola, o Assis centralizava. O Romerito era um meio campo que abria pela direita. O Romerito era mais ou menos a função que o John Arias faz hoje, a formiguinha do nosso time. Então, eu estou fazendo uma correlação, só que esse time de 83, 84, 85, ele era muito obediente taticamente. Esse time foi montado pelo Carbone. O Parreira foi campeão brasileiro em 84, assumindo mais da metade do campeonato. Se eu não me engano, o Parreira dirigiu o time só em 10 partidas antes de ser campeão. Quem montou foi o Carbone, ex-meio campo da década de 70, que jogou no... E essa aqui que foi a montagem, né, Robertinho? O Fluminense tinha mania de trazer em dupla. Trouxe o Washington e Assis, do Atlético Paranaense, trouxe do Inter, Branco, Tato, acho que o Jandir também veio de lá, né? Jandir, Tato. O Branco veio muito mais novo para o Fluminense. O Branco veio para o infantil do Fluminense. O infantil. O Leomir do Curitiba, o Aldo do Paysandu. E quem é esse de camisa azul aí? Que eu tô conseguindo Paulo Vitor, ele veio do time de Vitória. Do Vitória, Então, é um time... O Paulo Vitor, eu acho o seguinte, depois da máquina, nós passamos um período muito grande sem conseguir um goleiro de confiança.
E é vitória do Espírito Santo, tá? Vitória do Espírito Santo. Eu sei, é isso aí. Nós ficamos muito tempo sem um goleiro de confiança. Como também, nos últimos anos, até a chegada do Fábio, nós ficamos muito tempo sem um goleiro de confiança. Eu costumo dizer até lá no nosso grupo dos tricolores lá, é que eu falo, assim que o Fábio começou a jogar, eu falei, abemos goleiro, porque eu fiquei muito tempo que eu não confiava no goleiro do Fluminense. E é sempre assim, né? É Castilho, Ninguém merece Galaxy. Rodolfo, né, Robertinho? Oi? Ninguém Castilho. merece Rodolfo. Castilho. Júlio César. Você está querendo dizer, então, que o goleiro faz o time campeão? O goleiro faz o time campeão. Castilho, Félix, Paulo Vitor. Desde Cavalieri a gente não tinha um goleiro de confiança. E esse elenco, cara? É quase que uma máquina também, não? Eu acho você tirou o Keno aí desse time e botou John Kennedy. Verdade. E você botou Thiago Santos. Mas o T vai ser mantido. TS você pode deixar. Só que é TS3, em vez de Santos, vai ser Silva. É porque esse time é o time que ganhou a Libertadores. É o de hoje que ganhou a Libertadores. Né? E eu tive que botar John Kennedy. O Kennedy fez o gol do título, né? O Thiago Santos não jogou quase nada na Libertadores. Não, é verdade, isso é verdade. Mas esse hoje, mais ou menos, deveria ser o nosso time titular desse ano, né? Pode ser o time da estreia da Libertadores. E continua sendo o TS. Não, sem John Kennedy, né? John Kennedy está suspenso. O John Kennedy está suspenso, Verdade. Aí pode ser que entre ali o Douglas Costa ou o Marquinhos, né? Marquinhos. Douglas Costa é dúvida. Keno está vetado. Então é Marquinhos, então, que vai jogar. Grande chance de ser o Marquinhos. E, Espínola, provocando esse negócio de elenco, a gente está vendo o Mário fazendo renovação com vários jovens, né? E aí, eu queria provocar para a gente ir subir no tempo, né? Imaginar o nosso elenco na era de Fred, presidente do clube. Esse aqui é o nosso reserva. Então, antes de você abrir esse time aí do Fred, presidente do clube, eu vou te dar uma exclusiva. Tá faltando atacante naquele time lá, não tá? Nessa tal lista da Libertadores aí, tem um camisa 39. Quem é o camisa 39? Isaac. Não, 39. Que eu acho que deveria estar nesse time seu aqui, ó. Ele deve estar no elenco de 2026. É o moleque? Cauã Elias. Cara? Pode ser essa opção aí, tá? Desse atacante que tá faltando, tá? Inclusive, acabou de renovar até dezembro de 2029. Pois é. Ele nem tá nesse time aqui, ó. Esse time 2026, como não estava renovado, eu não coloquei. E aí eu tentei trazer todos os jovens que vai ser a base de 2026. E você sabe por que ele não estava renovado? Porque o empresário dele queria fazer mais ou menos o que o Iranildo estava fazendo com o Iago. Queria exigir que ele jogasse. E o menino não tem nem 18 anos ainda. Colocar ele para jogar é uma coisa. Colocar ele no elenco é uma coisa. Se fosse assim, o empresário do Arthur também exigia que o Arthur estivesse no elenco profissional. Esse eu acho que não foi dinheiro. E o Iranildo deu mole, né? Não foi divisão de direitos federativos, nada disso. O problema era só esse. Aí o empresário parece que queria 20% também dos direitos do jogador, fecharam em 15%, né? Fecharam com 15%, Fecharam com 15%. Ele queria 30%. Queria 30%. Queria 30%. Isso não existe, rapaz. Aí, já que eu estou falando as novidades, tem uma próxima pauta aí que chama Thiago Silva. Vamos entrar nela? Então, só para a gente lembrar uma coisa, essas renovações todas que está fazendo, que terminando 2025, boa parte do elenco que a gente conhece não vai ter mais. E aí o Fluminense está criando a base de 2026 em diante. Esse número tem o Alexander, é porque, será que vai ser essa? Porque você imagina se a gente conseguir... Posso botar o nome aqui, nesse aqui? Ó? Pode. Essa interrogação aí? Tá faltando o conterrâneo de vocês dois.
Um conterrâneo de vocês dois, um macaense. Balbi? Bota aí. Júlio Fidelis. Pode escrever. Tá. Ele é o quê? Atacante? Lateral direito, é a interrogação aqui. É essa interrogação que está aqui. É o lateral direito. Júlio Fidelis. Júlio Fidelis. Tá. Bom saber. Em primeira mão, anotem esse nome, torcida tricolor. Nosso correspondente especial da Laranjeira, Roberto Espíndola, nos trouxe em primeira mão, hein? Pode apontar aí. A coisa ficou tão sinistra que acho que apagaram a luz de onde você está, hein? Tá tudo escuro. Eu quero que eu estou tentando voltar aqui. Eu que botei o dedo no lugar errado aqui. Eu fui apostar na inscrição dele e sumi. Nosso espião foi descoberto. Eu já entendi por que você está fazendo isso. Porque a gente vai encerrar aqui imaginando o nosso elenco 2026, quem sabe com o JK Alexander sendo grandes experientes desse time, né? E conduzir. Porque a nossa próxima pauta é ainda pré-temporada. Cara, pré-temporada... Voltou. Charlinho. Voltei. Aí. E Espíndola. Cara, nossa pré-temporada está surpreendendo vocês? Está com o Marcelo fininho, show de gols, o Cano está batendo gol de tudo quanto é lado, de primeira. O que vocês estão achando dessa pré-temporada, né, Alexandre? Essa pré-temporada veio para complementar aquele ato que ficou, aquela deficiência da preparação inicial do ano, quando nós fomos prejudicados, né, por conta da participação no Campeonato Mundial. Os jogadores precisam, por lei, ter 30 dias de férias e nós nos reapresentamos com uma defasagem de mais de 15 dias com relação aos nossos rivais. E isso afetou diretamente o nosso desempenho ao longo do Campeonato Carioca e agora estamos recuperando esse tempo perdido. Eu vejo com muito bons olhos, eu penso que nós já tenhamos um time bem diferente daquele que disputou o campeonato por conta dessa mini pré-temporada aí, desse intervalo aí nos jogos, para que pudéssemos aí aprimorar a forma física, dar mais entrosamento ao time, recuperar os lesionados, etc. Eu acho que essa pré-temporada, essa nova pré-temporada, está fazendo muito bom para o nosso time, né, Espírito? Então vamos à super pauta da noite. Contra números, não há argumento. A ciência não pode... vamos lá. Jogamos o Mundial, a final do Mundial, dia 22 de dezembro. 30 dias de férias, nosso elenco voltou às atividades dia 25 de janeiro, porque foi final de semana, voltaram na segunda-feira, 25 de janeiro. Uma semana depois... o Fluminense já estava em campo contra o Bangu, que foi o primeiro jogo que o Fernando Diniz quis colocar os titulares. Então, abreviou demais o treinamento. E o nosso elenco é composto por jogadores com uma idade avançada. Isso prejudicou quem? Marcelo, Felipe Melo, o próprio Keno, Cano. Gente, eu sou fã incondicional do Germán Cano. Mas ele não estreou em 2024. Na minha opinião, só tem 2 jogadores que estão no normal. John Arias e André. Mas, para mim, esses 2 são extraterrestres. Só que a pré-temporada foi muito bom para eles. A idade deles também ajuda, né, Alberto? Bom, mas esses 2 são extraterrestres. Tanto é que eles jogam bem no Fluminense, jogam bem nas seleções, tanto na brasileira quanto na colombiana. O John Arias, até o ano passado, ele era reserva da seleção da Colômbia. Agora ele é titular e assumindo o protagonismo. Os clubes europeus estão atrás dele, não é à toa, não. É verdade. Diferente. Meus amigos, vamos falar agora do Thiago Silva. Thiago Silva, só para a gente poder lembrar, a gente já está dizendo aqui desde o dia 6 de março que o Thiago Silva já tem um pré-contrato com a gente, só que não pode ser anunciado, né? A gente já até avisou no nosso Instagram, nós temos um Instagram, onde a gente já vem sinalizando o que vem acontecendo na história do Thiago Silva, né? Tanto que a coisa começa a aquecer, que vários meios de comunicação começam a divulgar sobre o Thiago Silva.
algo que a gente estava fazendo praticamente sozinho, agora está todo mundo fazendo. Isso mostra que está aquecendo. E hoje, o que a gente tem de cenário, né? A gente já sabe que o pré-contrato está assinado. Já sabe, olhando no Transfer Market, que 2 milhões de euros paga para o Thiago Silva sair antes, chegar logo. Por coincidência ou não, ele não entra em campo hoje. E para mais uma coincidência, será que ele já não está na lista relacionada do Fluminense para a fase de grupo? E por isso que ela não foi divulgada ainda? Será que essa lista vai ser divulgada pela Conmebol durante a semana, já com o nome dele, o Fluminense tendo pago esses 2 milhões para antecipar e trazer ele no final de maio, como o Espíndola trouxe para a gente? Com a palavra, os meus amigos, mestres Charles e Espíndola. Fala primeiro. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Essas pistas aí não podem ser por acaso. Como o Roberto muito bem colocou, pendurar a camisa 3, né? Essa aqui ninguém mexe não, que isso aqui tem dono. Quem é? Não posso falar não. Deixaram a camisa 3 de lado. Aí agora mais essa de não ter entrado em campo pelo Chelsea, os 2 milhões de euros que foram pedidos. Com certeza o Robertinho Espíndola já adiantou esse dinheiro para o Mário Bittencourt pagar lá. O Chelsea. Olha, estão deixando a gente sonhar, viu? A expectativa é muito alta. O que você acha, Robertinho? Bom, vamos lá. Eu vou atualizar. Eu falei aqui, dia 6 de março, que ele estava com um pré-contrato assinado com o Fluminense. Que tinham que segurar a língua da Belly, mas ninguém avisou para segurar a minha. Então, eu falei primeiro que o que dependia era de um acordo com o Chelsea até quando o Chelsea ia precisar usá-lo. Tá? Aí, começou a vazar uma coisa, outra coisa. A negociação foi centralizada no Mário Bittencourt. Ninguém pode falar do assunto que não seja o Mário Bittencourt. E essa semana, o que surgiu foi que o treinador do Chelsea, o Chelsea já basicamente definiu em que patamar ele vai ficar no campeonato inglês. Então, o treinador do Chelsea já abre mão do Thiago Silva. O Chelsea quer direitos federativos de um jogador de Xerém, percentual, para poder liberar o Thiago Silva agora para que ele estreie na Libertadores. Eu ainda não consegui apurar qual o jogador de Xerém que o Chelsea está interessado em parte do direito federativo. Samuel Granada. O Fluminense não vai meter a mão para tirar esses 2 milhões de euros. Maravilha! Grande notícia! Grande notícia. Parte de direito federativo de um jogador de Xerém, que eu ainda não consegui apurar qual, para que o Thiago Silva venha agora. Essa matéria de hoje aí foi noticiada pelo Wilson Pimentel no RTI, no site do Wilson. Eu liguei para o Wilson, quando eu falei para o Carneiro agora há pouco que eu ia apurar mais coisa do Thiago, eu liguei para o Wilson, porque o Agione não me responde. A Agione só bota kkkk quando eu espero. Então, e ele não é de rir para ninguém. Então, existe coisa quente do Thiago Silva para essa semana. Pode ser que ele embarque, seja um presente de Páscoa. Ao invés do presente de aniversário para o Fluminense, seja um presente de Páscoa. O Chelsea também não está facilitando nossa vida, hein, Alexandre e Roberto? Rapaz, o cara está em final de contrato já, poderia ter um pouquinho de benevolência com a gente, tal qual fizeram, por exemplo, com o Deco. Não, mas isso aí, mas foi exatamente esse exemplo que o Mário Bittencourt utilizou, tá? A ligação do Mário para a diretoria do Chelsea essa semana foi exatamente nesse caminho aí. Ou seja, a grande notícia a gente reafirma o que falou lá em 3 de março, em outros programas, e agora com mais detalhes. Se bobear, ele aparece já na lista dessa semana, divulgada pela Conmebol. E falando de Libertadores... Carneiro, e detalhe é o que nós falamos aqui. Pré-contrato assinado, quando ele vai chegar? Depende do desempenho do Chelsea. Até onde vai o Chelsea. Então, o Mário está tentando antecipar por causa exatamente dessa inscrição na Libertadores. Bom, e ele que começou do Fluminense lá no Sub-20, está na hora de voltar para casa. Penso que seja muito justo que todos os canais que noticiarem isso daqui para frente deem os devidos créditos para o canal Unido e Forte pelo Flu, que trouxe em primeira mão essa notícia, viu? Isso aí.
Agora vamos falar de Libertadores, faltando apenas 4 dias. 4 dias para começar o nosso campeonato. O primeiro jogo já no dia 3 de abril, 9h30 da noite, no Alejandro Villanueva. Qual a expectativa de vocês? Então, meus amigos, meus irmãos e amigos que nos acompanham, nós estreamos na próxima quarta-feira pela Libertadores contra o Alianza Lima, em Lima, às 21h30. Nós temos aqui desfalques certos, por suspensão, do John Kennedy e do Diogo Barbosa. Nós temos desfalques certos por contusão de Paulo Henrique Ganso, Keno e Marlon. E nós temos ainda Cano e Douglas Costas, que são dúvidas. Um detalhe interessante, meus irmãos, Carneiro e Robertinho, é que o Alianza Lima não vence um jogo em casa pela Libertadores desde 2012, quando venceu o Nacional do Uruguai por 1-0. Que nós não quebremos esse paradigma, mantém que está bonito. Aqui, eu quero. Você afirmou uma coisa aí que eu ainda tenho dúvida. O Paulo Henrique Ganso está treinando normalmente, com bola. Eu acho que não, tá? Só se começou hoje. Até então estava parado e já estava sendo vetado para o jogo. Por quê? Meus amigos, vão conversando aí. Eu vou só dar uma saída rápida aí, vão conversando aí. Porque é o seguinte, Charles. Se o Ganso tiver condições de jogo, tá? Ele vai colocar o Ganso no meio campo junto. Vai fazer André, Martinelli, Ganso e Renato Augusto. E as condições dele, será que estão as ideais, mesmo estando recuperado clinicamente? Então, aí ele começa dessa forma e depois vai botar mais vigor físico. Mas para começar, ele vai começar com o Ganso mais recuado, junto com o Martinelli e o André, e o Renato Augusto como um atacante. É o time de confiança dele, né, Roberto? Não. O que ele aposta com esse time? A bola. Ter a bola o tempo todo. A qualidade desse jogador. Ele errou no Fla-Flu quando ele botou Ganso e Renato Augusto e apenas o Martinelli para marcar. E nós não tínhamos o André. Ele tendo o Ganso e Renato Augusto com o André e Martinelli, o time está encorpado. E o que ele faz com isso? Alivia o John Arias de muito compromisso defensivo. Ele solta o John Arias para aproximar um pouco mais. Tendo os dois Dobermans ali atrás, né? Isso aí. E se eu tiver o Samuel Xavier, então, mais ainda. Samuel está liberado, está tranquilo. Então, aí você tem um time encorpado com a bola. Aí vai fazer praticamente um 4-4-2, sendo que o meia que vai encostar no Cano é o Renato Augusto, justamente para poder aproveitar o chute de fora da área. E faria o desafogo com o Samuel Xavier e com o Arias. Existe até a possibilidade do Arias ir para o lado esquerdo e o Renato ser o atacante pelo lado direito, encostando mais no Cano, entendeu? Então as expectativas são das melhores. É isso que vocês estão me falando. Eu estou falando o seguinte, que o Charles está afirmando que o Ganso não tem condições de jogo. Uhum. Eu tenho lido que ele está treinando com bola. E ele treinando com bola, ele é titular. E o Fernando Diniz pode ser... Segundo o jornalista Vitor Lessa, ele está recuperado da lesão, porém ainda está em tratamento. Ainda está fazendo o tratamento. Parece que ele está fazendo a transição. Isso aí, Charles. Para o campo. Parece que ele está fazendo aquele tratamento que ele fez, aquele jeito que ele fez lá atrás, que demorou um pouco, lembra? Isso. É isso mesmo, é exatamente isso que o Vitor Lessa falou, assim como o Gabriel Amaral. E esse tratamento deu muito resultado, né, Carneiro? Da última vez. Ele respondeu muito bem a esse tratamento. Durante a temporada. Foi que segurou ele a temporada toda. É verdade. Bom, meus amigos... Eu, sinceramente, torço para que ele não jogue, porque ele já não está grande coisa 100%. Eu prefiro o Renato Augusto, porque ele não está 100%. O Ganso não tem jogado bem, não tem performado bem. Então, eu acredito que ele precisa de um pouquinho mais de tempo para recuperar a melhor forma, para dar, assim, o seu melhor futebol.
É melhor também, né, Espinão? O Renato está treinando com todo mundo, o Ganso ainda não. Bota ele no banco. Ô, Alexandre, eu estava conversando com o Charles aqui, você não conseguiu saída. A minha aposta é que se o Ganso estiver em condições, joga o Ganso e junto com o Renato. Show de bola, show de bola. Entendeu? Meus amigos, a gente aqui está chegando na final de mais uma gravação maravilhosa. Grande expectativa para a nossa estreia na Libertadores. E essa grande notícia, né, acho que é o marco desse vídeo, é o Thiago Silva se bobear no grupo, no time de grupo da Libertadores. Aí na nossa próxima live, se o Thiago for anunciado essa semana, a gente já vai buscar mais um furo de reportagem, né? Ô, Espínola, a gente está sempre gravando ou fazendo live no sábado e na quarta-feira. Se você tiver alguma informação, por gentileza, grave e manda para a gente lançar um snack vídeo, para lançar um short. Edição extraordinária. Pelo amor de Deus, não deixa a gente esperar até quarta-feira, não. Você avisa. Então, vamos lá. Eu vou me despedir, tá? Boa noite para vocês, com um número emblemático. Qual é o número emblemático para nós, irmão? Hã? 3. Não. 3. 3. O que significa isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Charlinho. Obrigado mais uma vez. Eu quero me despedir de vocês, agradecendo a aula de futebol que o nosso enciclopédia, Roberto Espínola, nos deu hoje, falando da história do Fluminense. É sempre muito bom ouvir falar do passado, nosso glorioso passado, desses relevantes jogadores que muito honraram essa camisa e com grandes conquistas. É realmente muito bom ouvir. Obrigado, Robertinho. Meu boa noite para Alexandre Carneiro, nosso âncora aí, grande idealizador e trabalhador do nosso canal Unido e Forte pelo Flu. Tamo junto. Boa noite, amigos. Aos 100 inscritos, entendeu? Rumo aos 100 inscritos. E obrigado mais uma vez pela companhia dos dois, que é sempre muito agradável. Muito bom. Um grande abraço. Saudações tricolores, irmãos. Vitória, Fluminense. Alô, tchau. Antes de encerrar, eu tenho um pedido especial para você que foi até o final desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. E caso possa ajudar, compartilhe com mais pessoas para aumentar a nossa comunidade. Junto, todos nós somos mais fortes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.